Pede-me a APPI, o que faço com muito gosto, que vos dirija algumas palavras sobre as minhas opiniões do que serão as perspectivas e os desafios do setor imobiliário para 2022. Como análise inicial, diria que tenho perspectivas e uma visão positiva do que será o ano de 2022, acreditando que a pandemia, com enfim, todos os efeitos nefastos que trouxe nestes últimos 2 anos, irá estar numa fase de normalidade e de controle e, portanto, a vida voltará um pouco a ser como era, embora nunca mais volte a ser exatamente da mesma forma, porque há uma série de alterações que afetam a forma de viver das pessoas e que naturalmente também têm impacto no imobiliário. Mas, de uma maneira geral, eu diria que perspectivas em praticamente todos os setores positivas, todos os setores de investimento dentro do imobiliário positivas. Talvez a exceção ainda seja a hotelaria, porque é muitíssimo ligado ao turismo e o turismo ainda está muito longe dos níveis que estava e, portanto, eu penso que só no ano de 2023 é que iremos ter níveis de ocupação hoteleira semelhantes àqueles que tínhamos em 2019. Portanto, embora seja um ano de crescimento, mas não suficiente, provavelmente, ou certamente, para alcançar os níveis que tínhamos antes da pandemia. Vou-me concentrar nos desafios, porque realmente importa atuar e pensar nas coisas que podem alterar os planos, quer dos investidores, quer das pessoas que procuram casa, que são muitas, tanto para comprar como para alugar, nossos escritórios, etc. Bom, os primeiros desafios a que me refiro são a nível macro, e a nível macro não posso deixar de considerar os desafios geopolíticos relativamente às tensões que existem e, enfim, que podem ter possíveis consequências bélicas em relação entre a China e Taiwan, e mais particularmente entre a Rússia e a Ucrânia, e que, obviamente, a desencadearem situações de conflito, de guerra, isso tem um impacto que é imprevisível sobre os mercados e seguramente não será positivo. Portanto, esse aspecto merece que seja seguido com muito cuidado e com muita atenção. Ainda na linha macro, um outro ponto a referir é o aspecto da inflação. A inflação, taxas negativas é uma coisa que vamos deixar de ter. A inflação já existe. Uma coisa é a inflação a níveis de 1, 2%, que tem, enfim, um impacto moderado, sobretudo no ano 2022, esperemos que seja essa a situação em Portugal, versus níveis de inflação de 5% ou 6%, como já se verificou em alguns meses e em alguns países, o que tem um impacto enorme nos custos das matérias-primas e, portanto, isso pode refletir na contínua com a que temos assistido, no contínuo aumento dos custos de construção, quer devido à falta de mão de obra, que é enorme, quer devido ao aumento de grande parte dos materiais de construção, que, em alguns casos, chegou no ano passado a ultrapassar os 30% e 40%. Portanto, claramente, atenção aos surtos inflacionários são uma preocupação e oxalá consigamos manter o ano de 2022 através também de políticas do Banco Central Europeu e do FMI, políticas monetárias que permitam um nível de inflação baixo na Europa e particularmente nos interessa em Portugal. Em relação às questões agora específicas dos desafios para o real estate, para o setor do imobiliário,
Não posso deixar de começar por aquele que é o principal problema que nós temos, todos, e que toda a gente, é um problema nacional, toda a gente sofre com isto, sofremos nós no setor, sofrem os clientes que querem comprar casas, as pessoas, todas as idades, as pessoas que procuram escritórios, enfim, toda a gente, que é a questão do tempo dos licenciamentos e a desorganização geral que existe em praticamente todas as câmaras do país, umas melhores, outras piores. Não vou aqui especificar, nem estar a chamar a Câmara A, ou a Câmara B ou a Câmara C, mas é um problema generalizado e que afeta brutalmente todo o setor imobiliário e toda a capacidade de investimento, de atração de investimento, ao ponto de haver vários parceiros nossos, investidores internacionais, que apesar de adorarem Portugal e terem descoberto Portugal como destino interessante de investimento, se cansam de estar à espera e abandonam projetos, abandonam o país, não querem continuar a estar dependentes destes enormes atrasos, processos que se perdem, algumas vezes anos, para ter, nem há uma resposta positiva ou negativa, é apenas uma resposta relativamente aos processos de licenciamento. E há que terem atenção que isto é extremamente importante. Fala-se que os preços estão caros, os preços, nomeadamente da habitação, os escritórios estão a subir, etc. E continuarão, porque neste registro temos que terem atenção que cada ano de atraso num projeto, ou que cada ano de projeto em que, enfim, estamos parados à espera de poder começar as obras, correspondem, por exemplo, no setor residencial, a cerca de mais 500 euros no valor final do custo da aquisição desse apartamento ou desse imóvel, desse ativo. E o mesmo se passa com os escritórios, portanto tem um impacto brutal nos custos, nos arrendamentos, nos custos de construção, tem um impacto extremamente elevado na capacidade que as pessoas têm para conseguir chegar a condições dignas de alojamento, que é uma das grandes prioridades que os governos até aqui têm tido, e este não será seguramente uma exceção. Portanto, licenciamentos. Isto só se faz com digitalização, nem é necessário mais pessoas, são preciso um conjunto de pessoas com outro tipo de qualificações e, sobretudo, uma profunda digitalização de todo o sistema processual ligado ao imobiliário em todas as câmaras e, portanto, isto deve ser uma prioridade nacional. O segundo desafio que se coloca é os impostos. Os impostos têm um peso enorme no ticket final que paga o cliente no imobiliário e, portanto, deveríamos rapidamente, como tem sido um pedido do setor recorrente, passar o IVA, como aliás fez na reabilitação com enorme sucesso, passar a taxa de IVA de 23% para 6% em todos os projetos que estão nas zonas de reabilitação urbana, as áreas chamadas ARUs, áreas de reabilitação urbana. Reabilitar o tecido não temos que ver se deitamos abaixo o edifício, se o recuperamos, se a fachada foi para manter ou não, como acho que se deve manter nos edifícios históricos, obviamente, mas a questão é, se vamos reabilitar uma área, está numa área de reabilitação, o IVA deve ser aplicado a 6%, o que permite, obviamente, que os construtores e que os promotores tenham, obviamente, preços diferentes e, portanto, custos diferentes e, portanto, possam repercutir nos preços finais, que toda a gente se queixa que são elevados. Este é um fator, obviamente, entre os impostos e os atrasos nos licenciamentos, que pesam imenso na fatura para o cliente. Temos um desafio que é um desafio nacional, e tanto os anteriores governos, e este seguramente não será exceção, que é criar um mercado de arrendamento que praticamente não existe para todo o tipo, para os jovens, não jovens, para as famílias, sobretudo no momento em que as taxas de juros se espera que vão começar a aumentar e, portanto, torna menos atrativo eventualmente a compra de habitação própria e, portanto, existir um mercado vasto, líquido de arrendamento é fundamental. Estão pensados alguns projetos de renda acessível, oxalá sejam um sucesso.
na minha perspectiva, para serem um sucesso têm que ser objetivo de parcerias entre o setor público e o setor privado e, portanto, diria até que algumas questões do regulamento de alguns processos que eu conheço de rendas acessíveis têm algum grau de incerteza que não é amigo do investidor e isso deve ser eliminado de forma a que possa haver, estamos a falar de projetos que implicam concessões, por exemplo, a 90 anos e, portanto, há que eliminar todo o tipo de arbitrariedades que eventualmente possam ocorrer. Diria que é um ponto importante a olhar para os projetos que existem de rendas acessíveis. Finalmente, diria uma palavra relativamente às SIGIs. As SIGIs foi algo que foi muito esperado pelo setor, foram lançadas, mas o que é facto, houve a legislação, mas não há, praticamente, julgo que há uma SIGI que foi criada e, portanto, há aspectos que têm a ver com a legislação que existe, que tem que ser revista, de forma a tornar as SIGIs em Portugal atrativas. Tão atrativas, é um veículo importantíssimo de dinamização do mercado e, portanto, têm que ser atrativas, não tendo condições atrativas, como é o caso em Portugal pela legislação que temos no presente, não têm, não despertam interesse por parte dos investidores. Portanto, é um elemento em que basicamente temos SIGIs sim, mas é preciso olhar para o conjunto da legislação e ver os pontos que fazem, que são conhecidos, aliás, e têm sido denunciados, nomeadamente pela APPI, pelas várias fontes do setor, que fazem com que não tenham sido veículos que tenham despertado interesse e tenham tido aceitação por parte dos investidores. Bom, não me quero alongar. Será um ano interessante em que eu penso que de uma forma genérica podemos esperar um ano positivo, tendo em atenção, enfim, as várias questões que podem representar desafios muito grandes a nível macroeconómico, como referi, e esperando, sobretudo, que o país possa corrigir algumas situações relativas ao setor imobiliário que desincentivam o investimento, o tornam difícil, não ajudam à entrada de capital de investimento, quer nacional, quer estrangeiro, e que nós pensamos que é claramente e continuará a ser uma prioridade para Portugal.